A noite em que o medo rodeou o sítio. Boa noite, o meu nome é Felipe. Atualmente eu tenho 44 anos de idade e o relato que eu irei compartilhar com vocês aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás e foi no interior de Minas Gerais. Eu prefiro não revelar o nome da cidade, pois ainda moro por aqui e sou relativamente conhecido na região por conta do meu trabalho. Mas eu posso garantir que tudo o que eu vou contar aconteceu, e não apenas comigo, mas também com a minha mãe e o meu irmão. Tudo começou no ano de 2007. Nesse ano, meu pai infelizmente havia falecido e isso afetou a nossa família de uma forma muito intensa. Naquela época eu ainda morava na capital, mas decidi voltar para a minha cidade natal para ficar perto da minha mãe. Eu consegui um bom trabalho em uma casa próxima dela, já que eu tinha bons contatos na região. Eu acreditava que estar perto da minha mãe e do meu irmão seria o melhor naquele momento. Ainda mais porque 2 anos antes eu havia me divorciado e precisava de um recomeço. Mudei-me para um sítio afastado do centro da cidade, a mais ou menos uns 10 minutos a pé da casa da minha mãe. O meu irmão morava no centro com a esposa e o filho, mas a gente se via toda semana e, quando possível, marcávamos um churrasco na casa dela nos fins de semana. O sítio era cercado por plantações, terrenos abandonados e até um riacho que passava atrás da casa. Eu gostava de caminhar por ali, especialmente por causa de um pomar de laranjas. Sempre que podia, eu dava uma volta para espairecer. O meu pai, antes de falecer, era um tipo homem do campo, criava galinhas, porcos e outros bichos. Depois que ele partiu, os cuidados ficaram a cargo de um rapaz que eu pagava para ajudar minha mãe, que já tinha 65 anos de idade e não conseguia cuidar de tudo sozinha. Os 2 primeiros meses após a minha mudança foram tranquilos. As coisas estavam indo muito bem e eu até havia conhecido uma moça nova. Confesso que eu estava adorando a vida no campo novamente, mas essa paz durou até o início de junho daquele ano. Teve uma noite que eu acordei assustado com o toque do celular. Era a minha mãe, ela estava aos gritos. Ela parecia transtornada, dizendo coisas desconexas. Afirmou que havia visto alguém ou algo rondando a casa durante a madrugada. Ela disse que acordou por causa de uma luz muito forte, como a de um farol de carro, mas ao olhar pela janela não viu nada, apenas vultos andando pela mata em volta do terreno. Imediatamente eu liguei para o meu irmão e fomos até a casa dela. A minha mãe estava muito abalada. Por um momento eu até achei que ela pudesse estar tendo um surto, talvez causado pela solidão após a morte do meu pai. Tentamos então acalmá-la e em seguida pegamos lanternas para verificar o terreno naquele momento, pois acreditávamos que poderia ser algum ladrão. Foi então que nos deparamos com algo que nos deixou perplexos. Haviam várias galinhas e um porco de médio porte. Eles estavam mortos, espalhados pelo quintal ao lado da casa. A cena era terrível e ficamos sem saber o que pensar. O meu irmão e eu tentamos imaginar o que poderia ter feito aquilo. Talvez fosse algum cachorro do mato, ou então um outro animal selvagem, pois não parecia fácil derrubar um porco daquele tamanho. Enquanto meu irmão foi até o galinheiro verificar os outros animais, eu decidi olhar o chiqueiro. Foi lá que eu encontrei um porco ainda vivo, porém agonizando. Ele estava deitado no chão, mal conseguia se mexer e parecia estar em grande sofrimento. Não haviam feridas aparentes, mas ao iluminar o pescoço do animal, eu vi 2 marcas estranhas. Elas pareciam furos, mas não havia sangue ao redor.
O meu irmão começou a gritar, dizendo que outras galinhas estavam bem. Mas ao examinarmos os outros animais mortos, percebemos que todos tinham as mesmas marcas no pescoço. Em alguns casos, partes do corpo estavam faltando. O mais assustador era que, apesar da cena de carnificina, não haviam manchas de sangue pelo terreno. Voltamos então para dentro de casa e contamos à nossa mãe que provavelmente algum animal selvagem havia atacado o sítio. Ela, no entanto, insistiu que estávamos errados e disse que o que viu não era um animal. O meu irmão e eu não demos muita atenção, achando que ela estivesse nervosa demais. Acalmamos a minha mãe e a levamos para o quarto. Eu resolvi passar a noite lá enquanto meu irmão voltou para sua casa. Achei que aquilo seria um caso isolado, mas as coisas só pioraram. O cenário começou a se repetir pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. A minha mãe me ligava no meio da madrugada apavorada. Chegou a um ponto em que o meu irmão e eu decidimos nos revezar durante as noites na casa dela. Apesar dos ataques, eu ainda não acreditava que fosse algo sobrenatural ou fora do comum. Mas infelizmente, eu estava errado. Ao longo das semanas, o número de animais mortos aumentava. Resolvi acionar a polícia, mas como você pode imaginar, casos assim não têm prioridade. Sem ajuda, decidi passar algumas semanas direto na casa da minha mãe para então tentar descobrir o que estava acontecendo. Na primeira noite foi tudo tranquilo. Eu fiquei de tocaia na janela com a minha pistola em punho, mas nada aconteceu. Já na segunda noite, eu comecei a relaxar e acabei cochilando em uma poltrona posicionada em frente à janela do quarto no andar de cima. Foi quando eu fui despertado por uma luz intensa como um farol. Assim que eu abri os meus olhos, a luz desapareceu. Me levantei rapidamente e fui olhar em volta, mas não havia nenhum veículo ou sinal de movimento. Foi então que eu ouvi barulhos altos. Os animais estavam agitados e algo parecia errado. Liguei para o meu irmão pedindo que viesse imediatamente. Enquanto eu esperava, eu desci até os fundos da casa com uma lanterna, iluminei o terreno, mas não vi nada de estranho. Foi quando de repente ouvi batidas na porta da frente. Eu até acreditei que fosse o meu irmão, mas ao abrir a porta, não havia ninguém ali. Naquele momento, eu vi os faróis da caminhonete do meu irmão se aproximando. Quando ele chegou, desceu com a espingarda e perguntou o que havia acontecido. Naquele momento eu preferi não mencionar as batidas, apenas contei sobre os barulhos. Fomos juntos verificar os animais novamente e dessa vez a cena era bem diferente, pois haviam vísceras espalhadas por todo o terreno. Os corpos estavam completamente mutilados, mas não tinham as marcas no pescoço como das outras vezes. A minha impressão é que não deu tempo para o que quer que fosse terminar o que estava fazendo. Eu liguei novamente para a polícia, sendo que dessa vez eles levaram a situação mais a sério. Fizemos um boletim de ocorrência e insisti para que a minha mãe viesse morar comigo pelo menos por um tempo. Mas a teimosa, como ela era, não quis sair da sua própria casa. Resolvi então contratar alguns homens para aumentar ainda mais o muro da propriedade. O tempo passou e por 10 dias nada de estranho aconteceu. A minha mãe parou de ligar durante a madrugada e as coisas pareciam ter se resolvido. Porém, veio aquela noite em que testemunhei algo inacreditável. Algo que até hoje não consigo explicar de forma plausível. Eu estava dormindo em casa, foi quando o celular tocou. Eu já sabia que era minha mãe, mas ao atender, só ouvi uma respiração do outro lado. Naquele momento eu gelei. Eu comecei a falar e chamei por ela, mas não obtive resposta.
Me levantei rapidamente, me vesti, peguei a minha arma e saí ligando para o meu irmão e pedindo que fosse correndo para a casa da nossa mãe, pois algo estava errado. Eu cheguei antes do meu irmão e vi um feixe de luz forte nos fundos da casa, como um farol de milha, mas ele logo se apagou. Estacionei o meu carro e corri até a porta da frente que estava aberta. Olha, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida como naquela noite. Eu gritei pela minha mãe, mas eu não obtive resposta. Corri por todos os cômodos e só consegui respirar aliviado quando eu a encontrei escondida dentro do box do banheiro. Os seus olhos estavam arregalados e ela parecia estar em choque. Logo em seguida, eu ouvi o meu irmão me chamando. Eu respondi que eu estava no andar de cima com a nossa mãe e ele subiu correndo. Foi então que as coisas começaram a ficar ainda mais assustadoras e inexplicáveis. Foi quando nós passamos a ouvir um zumbido alto, enquanto os animais faziam muito barulho no terreno. Eu peguei a minha mãe no colo e fomos saindo de casa. Eu só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Coloquei a minha mãe no banco de trás do carro, mas ao me virar, vi algo se movendo rapidamente, indo em direção aos fundos da casa. O meu irmão deu um grito dizendo que tinha visto alguma coisa também. E foi nesse momento que a minha mãe segurou meu braço com força, olhou nos meus olhos e disse que havia algo do outro mundo dentro da casa. Ela contou que ouviu barulhos estranhos como gruídos e ao olhar pela janela viu aquela luz forte e depois disso não lembrava de mais nada. Já passavam das 3 horas da manhã quando eu e meu irmão fomos até os fundos da casa e vimos algo se movendo rapidamente indo em direção ao matagal ao lado do galinheiro. O meu irmão, que tinha mais experiência com armas, sinalizou para que eu cercasse o lado oposto. Foi então que vimos 2 pontos luminosos meio amarelados entre as folhagens. A silhueta daquela coisa parecia estar nos observando. De repente, ela saiu correndo em alta velocidade, passando entre mim e o meu irmão. Eu fiquei em choque e, sem querer, deixei a minha pistola cair no chão. O que eu vi desafiava toda a lógica. Era uma criatura humanoide, com a pele acinzentada, braços e pernas magros e um tronco bem desproporcional. Apesar disso, a sua aparência lembrava de um humano. O que mais me assombra até hoje é o rosto daquela coisa. Olhos grandes, fundos e brilhantes, um nariz pequeno e uma boca larga com caninos que se projetavam para fora. Ela parecia ofegante, como se não esperasse ser vista por nós. A criatura não era muito alta, talvez tivesse no máximo 1,5 metros de altura. O meu irmão apontou a espingarda e gritou que iria atirar. Naquele momento, o zumbido voltou, sendo que dessa vez muito mais forte do que antes. O som era ensurdecedor. O meu irmão acabou deixando a espingarda dele cair também e ambos ficamos atordoados. A última coisa que eu me lembro foi aquela criatura correndo indo em direção aos fundos da casa antes do farol alto se apagar de vez. Foi quando tudo voltou a silenciar. O meu irmão me ajudou a me levantar e, cambaleando, fomos até os fundos da casa, mas não havia mais nada lá. Voltamos para dentro. Tudo parecia tranquilo novamente. Eu passei água no rosto dentro do banheiro e seguimos para o carro, onde a minha mãe estava acordada e completamente assustada. Eu e meu irmão não conseguimos explicar o que havia acontecido, mas sabemos que não era algo deste mundo. A comunicação com o invisível. Nem todos os olhos conseguem enxergar as mesmas coisas que os nossos, assim como os nossos olhos, por vezes, podem ver coisas que outras pessoas não podem. Para ver e ouvir determinadas coisas, devemos ter os nossos sentidos aflorados e manter a mente aberta para observar o que os nossos olhos não conseguem ver sozinhos. Boa noite a todos, eu me chamo Beatriz e esse relato aconteceu quando eu havia acabado de me casar
Isso foi há mais ou menos uns 12 anos atrás. Foi quando aconteceu uma emergência na família que forçou meu marido e eu nos mudarmos de Santa Catarina, onde morávamos, para irmos a São Paulo. Mas por falta de tempo para procurar algum lugar para morar, acabamos indo morar temporariamente com meu cunhado e a sua esposa e os seus 2 filhos. Eles tinham um filho de cerca de 2 meses, no caso Lucas, e uma filha de 4 anos chamada Maria. Imediatamente, a Maria e eu nos demos muito bem. Eu não gostaria de dizer que ela era ignorada, mas a maior parte da atenção da família ia para o Lucas, e a Maria geralmente ficava de fora dos planos deles. Ela era muito solitária e triste quando a conheci, sempre brincava sozinha e falava com uma amiga imaginária chamada Lili. Quando comecei a passar mais tempo com ela, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa, mas essas coisas não aconteciam simplesmente ou a qualquer hora. Elas sempre aconteciam quando meu marido, o irmão dele, o pai da Maria, não estavam em casa. Então, só a Maria, a mãe dela, o Lucas e eu estávamos na casa quando as coisas aconteciam. As coisas começaram de uma maneira simples. Eu apenas via coisas pelos cantos dos olhos. Às vezes, quando estava brincando com a Maria na sala, eu podia ver o vulto de alguma pessoa em pé à minha esquerda, mas sempre que eu me virava, não havia ninguém. E sempre que eu estava com ela em casa, eu sentia como se alguém estivesse me observando. Eu comecei a ficar extremamente incomodada com isso, mas como parecia não incomodar a Maria, achei que eu estava exagerando e tentava ignorar o que quer que fosse. Assim que o meu irmão chegava em casa, toda a sensação de estar sendo observada sumia e a Maria parecia ficar incomodada com a presença dele. Ela ficava emburrada pela casa e não deixava ninguém, nem mesmo eu, chegar perto dela. Então teve uma noite, quando estava toda relaxada e quase dormindo, eu ouvi o que parecia ser um murmúrio de uma conversa vindo do quarto da Maria, que ficava ao lado do nosso. Eu imaginei que ela pudesse estar falando enquanto dormia e tentei ignorar a conversa. Mas a minha curiosidade acabou me vencendo. Eu comecei a prestar atenção no que ela falava, mas era difícil ouvir da minha cama. Tudo o que eu podia ouvir era o som da voz dela, mas não conseguia identificar nenhuma palavra, já que ela falava muito baixinho. Então notei que a luz do quarto dela estava acesa. Olhei o relógio digital ao lado da nossa cama e vi que faltavam 10 minutos para dar meia-noite. O que poderia uma garota de 4 anos estar fazendo acordada essa hora? Eu pensei comigo. Então me levantei e fui até o quarto dela para ver se estava tudo bem. Como eu já imaginava, ela estava acordada, sentada na cama. Eu perguntei o que ela estava fazendo acordada. Então ela me olhou e sorriu. A Lili gosta quando eu brinco com ela de noite, então ela me acorda. Ela falou isso para mim. Aquilo de alguma maneira soou bastante perturbador aos meus ouvidos. Você estava falando com ela agora? Perguntei, meio incrédula no que tinha acabado de escutar. Ela fez que sim com a cabeça e sorriu novamente. Ah, então, meu amor, diga para a Lili que ela pode brincar com você amanhã e que é para ela deixar você dormir agora. Eu falei isso enquanto eu saía do quarto dela, mas ela me fez parar no meio do caminho dizendo: eu não posso brincar com a Lili amanhã. Ela fica brava quando eu brinco com você. Ela não gosta de ser ignorada. Pô, Maria, vai dormir, pelo amor de Deus. Eu falei em um tom mais severo enquanto eu saía do quarto dela. Foi aí que eu senti um arrepio subindo pela minha espinha, algo me dizendo que alguma coisa lá não estava certa. Isso foi apenas o começo de tudo. Na manhã seguinte, eu decidi ter uma conversa com a mãe da Maria sobre ela. Eu perguntei se por acaso a Maria costumava inventar histórias sobre uma tal de Lili, uma amiga imaginária. A Jane me olhou confusa e disse que a filha nunca havia mencionado nada sobre Lili ou amiga imaginária para ela. A conversa acabou parando por ali mesmo,
antes mesmo de começar. Era bem difícil perguntar para Maria sobre a Lili. Sempre que eu fazia isso, ela parecia ficar irritada e nunca me dava uma resposta coerente ou direta. Enquanto isso, a sensação de estar sendo vigiada continuava e outras coisas começaram a acontecer. A TV nunca parecia ficar em um só canal quando a Maria estava assistindo, e enquanto ficava assustada e apreensiva com isso, ela parecia se divertir apenas dando risada. Sempre que eu passava perto do quarto dela, tinha a impressão de que havia alguém lá dentro, e sempre que eu entrava para dar uma olhada, nunca tinha ninguém. Em algumas ocasiões, eu cheguei a ouvir perfeitamente passos no quarto dela. Eu sabia que nem ela e nem ninguém estava lá dentro. Um dos acontecimentos mais bizarros aconteceu perto do aniversário dela. Eu havia comprado um esmalte que brilha no escuro para ela, mas antes que eu pudesse dar a ela, ele desapareceu. Eu tinha acabado de deixar em cima da mesa da sala e me virei por alguns segundos, e quando eu olhei de volta, ele simplesmente havia sumido. Procurei pela sala inteira, até pelo resto da casa, mas depois de um tempo desisti e resolvi comprar um outro para ela no dia seguinte. Uma coisa importante a esclarecer é que eu não tinha contado para ninguém sobre o esmalte que eu havia comprado, e quando eu cheguei com ele, não havia mais ninguém na casa além de mim. Mais tarde, já era quase meia-noite. Eu estava deitada na minha cama ouvindo a Maria falando sozinha novamente. A luz do quarto dela estava acesa, mas assim que me levantei para ir até lá, a luz se apagou. Determinada a ver o que estava acontecendo, eu fui até lá. Quando eu entrei no quarto dela, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu senti algo estranho, como se tivesse mais alguém lá dentro com ela. Ela estava deitada na cama, fingindo que estava dormindo e fingindo que estava roncando. Maria, eu ouvi você falando. O que você ainda está fazendo acordada? Eu perguntei. Ela continuou quieta, fingindo que estava dormindo. Então eu falei mais firme. Maria? Então ela respondeu. A Lili estava me mostrando o presente que ela arranjou para mim. Quando ela tirou as mãos debaixo das cobertas, eu vi que as unhas dela estavam brilhando. Ué, onde você arranjou isso, Maria? Eu estava desnorteada, tentando descobrir como ela havia achado aquele esmalte depois que eu havia revirado toda a casa. Então ela me falou. Ah, foi a Lili que me deu. Quando eu ouvi aquilo, eu não sei porquê, mas me irritou profundamente. Já estou cansada de ouvir sobre essa Lili. A Lili não existe, agora me fale a verdade. Onde você conseguiu esse esmalte? Antes que a Maria pudesse me dizer alguma coisa, eu senti uma respiração gelada na minha nuca, o que me causou arrepios pelo meu corpo inteiro. Naquele momento eu fiquei paralisada de tanto medo que eu estava sentindo. A Maria agora estava quase chorando. Agora você deixou a Lili brava, ela me falou. Havia alguém atrás de mim, mas eu não queria me virar para olhar quem ou o que poderia ser. Então, eu pude ouvir com muita clareza uma voz feminina sussurrando no meu ouvido. Sai daqui agora. Eu não precisava ouvir uma segunda vez. Eu saí correndo tão depressa daquele quarto que quase tropecei nas minhas próprias pernas. Quando entrei no meu quarto, eu estava completamente confusa, sem saber o que fazer. Resolvi que o melhor seria voltar para a cama e dormir. Na manhã seguinte, falei para o meu marido tudo o que estava acontecendo com a Maria. Ele ouviu tudo e não tentou arranjar explicação para nada. Só ficou quieto e, depois de um tempo pensando, disse que iríamos nos mudar em breve e que eu não deveria me preocupar com isso. Eu me senti muito culpada, deixando a Maria sozinha com aquela coisa. Então falei para o meu cunhado o que havia acontecido. Assim que eu mencionei o nome da Lili, ele ficou com o rosto pálido, quase sem expressão. Ele me disse que a Lili era a mulher do antigo dono da casa, mas que ela já tinha morrido há alguns anos e só ele sabia disso. Nem a esposa dele sabia porque ele nunca chegou a comentar sobre o assunto.
Como que a Maria poderia saber sobre essa mulher? Então eu disse para ele a primeira coisa que veio em minha cabeça. Então dê mais atenção para sua filha, porque se você não der atenção, alguém ou alguma coisa além de você vai dar essa atenção que ela tanto precisa. Boa noite. A caçada ao monstro da mata. Olá, o meu nome é Lucas. Hoje eu tenho 27 anos de idade, sou motorista de ônibus. O relato que eu irei trazer para vocês aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade. Eu sou natural do Ceará, mas vou preservar o nome da minha cidade e o nome dos meus avós. Apesar de tudo ter acontecido há 13 anos, alguns eventos anteriores também contribuíram diretamente para o desenrolar dessa situação e vocês irão entender. Eu era só mais um jovem normal de uma cidadezinha pequena. Eu estudava de manhã e no resto do dia eu fazia algumas traquinagens. Era um final de semana quando eu decidi dormir na casa dos meus avós, como era de costume. A gente ficava até tarde acordado, conversando sobre as visagens que diziam existir na região. O meu avô contou a história de um caçador antigo que havia matado uma assombração de outro mundo. Ele dizia que, guardada com ele, tinha uma faca mágica. Segundo meu avô, certa noite, enquanto dormia, começou a ouvir uma zoada vinda da mata. Na hora ele reconheceu a voz. Era do seu Barroso, um caçador e compadre muito conhecido na região. O meu avô contou que ele chegou todo ferido, muito aperreado, e só conseguia repetir: eu matei aquele bicho, eu matei aquela coisa maldita. O seu Barroso estava nos seus últimos suspiros. Ele entregou uma faca dentro de uma bainha e disse: a força do bicho está aprisionada aí dentro. Nunca tire ela de dentro e nem deixe ninguém mexer nela. O meu avô tentou socorrê-lo, mas infelizmente não teve jeito. Os médicos até fizeram de tudo, mas ninguém conseguiu descobrir que tipo de criatura o havia atacado. Os ferimentos eram grandes e estranhos e ele estava todo retalhado. Não era uma onça nem nada parecido. Além disso, o corpo estava coberto por pegadas escuras, desde as botas até o rosto. Eu ouvi aquela história com atenção, mas, para falar a verdade, eu não havia conseguido acreditar. Eu achei que era só uma forma do meu avô me impedir de mexer na faca. Por mais que aquela história me intrigasse, eu continuei a minha vida normal. Meses depois, em uma outra visita à casa do meu avô, esperei todo mundo dormir e fui procurar a tal faca. Na despensa, debaixo de muitos sacos e caixas, lá estava ela, a famosa faca mágica, com a bainha de couro enfeitada com as peças douradas. Tudo que o meu avô tinha contado veio à minha cabeça naquele instante. Porém, mesmo assim, sem acreditar na história, eu cometi a besteira de mexer onde eu não devia. Assim que eu tirei a faca da bainha, foi como se um flash tivesse explodido na minha cara. Eu não me lembro de mais nada. Não sei quanto tempo eu fiquei desacordado. Podia ter sido apenas um instante, ou até mesmo uma eternidade. Quando eu acordei, ainda estava escuro e ninguém parecia ter percebido nada. A faca continuava ali quase do mesmo jeito, apenas com um brilho mais fosco. Ela era muito bonita, dourada, chamava a atenção de longe. Sem que ninguém notasse, a coloquei de volta no lugar e em seguida fui me deitar. Na manhã seguinte, a minha avó comentou que haviam pegadas pelo terreiro, mas era comum por ali, por conta das criações. Eu me despedi deles e voltei para casa, que ficava a umas 2 léguas de distância. O que aconteceu naquela noite não saía da minha cabeça. Dias depois, começaram a surgir histórias estranhas.
Moradores comentavam sobre animais desaparecendo, pegadas esquisitas e barulhos incomuns durante a noite. A minha consciência pesou na mesma hora. Eu decidi contar tudo ao meu avô. Era uma sexta-feira quando voltei à casa deles. À noite, nos reunimos em volta da fogueira, criei coragem e contei tudo. Na mesma hora, o meu avô correu para pegar a faca. Ele percebeu a diferença da cor dela e concluiu que, de alguma forma, a alma daquela fera havia escapado. A situação era tão séria que muitos moradores estavam deixando a região. Só os mais valentes ficavam, mas mal conseguiam dormir, passando as noites em vigília. O meu avô, por mais durão e de poucos estudos, me chamou para conversar. Com os olhos cheios de lágrimas, eu disse: eu não sabia que era verdade. Eu não queria fazer mal a ninguém. Decidimos não revelar para ninguém que eu tinha mexido na faca, mas precisávamos acabar com aquilo de alguma forma. O meu avô convocou os vizinhos mais corajosos, armados com espingardas e acompanhados de cachorros. Fomos todos para a mata. O que ninguém sabia era que o meu avô levou também a tal faca, mesmo sem ter certeza se ela ainda tinha algum poder. A noite era um breu absoluto, iluminada apenas pelas lanternas. Enquanto caminhávamos, os cachorros começaram a latir insistentemente. Foi quando meu avô comentou: eles estão sentindo alguma coisa. Se prepara, o bicho pode atacar a qualquer momento. Eu gelei, mas não recuei. De repente, ao nos aproximarmos de um rio, o feixe da lanterna iluminou algo e lá estava o bicho. Ele não era tão alto, mas era robusto, porém muito forte. Estava agachado e quando nos viu, ficou em pé. Ele parecia um gorila, com garras enormes e presas que saíam para fora da boca. Meu Deus, só de lembrar dessa cena me dá agonia. Naquele dia, quando eu pensei em pedir socorro para os outros, percebi que a gente tinha se afastado demais deles. Os latidos dos cachorros abafavam qualquer barulho que pudéssemos fazer. O bicho tinha orelhas enormes e se colocou em posição de ataque. O meu avô na hora puxou a faca e se armou. Num reflexo, mirei a espingarda no meio do peito daquela criatura e atirei. Bom, eu achava que eu tinha acertado, mas o bicho nem cambaleou, não fez nada e continuava vindo em nossa direção. Foi aí que eu dei um outro tiro, mas também pareceu não fazer efeito algum. O bicho já estava chegando muito perto, cada vez mais rápido. O meu avô rapidamente me chamou para subirmos em uma árvore. Enquanto os cachorros latiam, eu rearmava a espingarda e a criatura quase nos alcançava. A gente conseguiu subir. O meu avô então pediu para que eu segurasse a lanterna e apontasse para aquela coisa. Foi então que, num instante em que o cachorro distraiu o bicho, o meu avô pulou em cima dele e cravou a faca para cima. A criatura soltou um grito que eu não consigo nem descrever. Depois de segundos que pareceram horas, eu vi o meu avô lutando. Ele estava todo arranhado, enquanto o bicho sangrava e fugia para a mata, sumindo numa direção desconhecida. Nessa hora eu não via mais o cachorro. Eu só pensava em como socorrer o meu avô. Em seguida, os outros moradores chegaram porque ouviram os tiros. Não deu nem tempo de explicar nada, porque o instinto de ajudar falou muito mais alto. Nessa hora, eu não via mais aquela coisa. Eu só pensava em como socorrer o meu avô. Em seguida, os outros homens chegaram porque ouviram os tiros. Não deu tempo de explicar nada, porque o instinto de ajudar falou muito mais alto. Eles pegaram o meu avô nos braços e correram para socorrê-lo. Graças a Deus o meu avô sobreviveu. E nunca mais ouvimos relatos sobre essa tal criatura. Até hoje eu não sei o que era aquilo. Será que meu avô matou o bicho? Eu só sei que a faca não mudou de cor. Ela não ficou mais dourada. Talvez a criatura tenha fugido e esteja por aí até hoje.
ou morreu e foi parar no fundo do rio de águas escuras. Esse é o relato do meu avô. Eu desejo a todos uma ótima noite.